Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 131 Captura de Yaga. Uau, Kazuma até ajudou com os supervisores assistentes. Yaga perguntou, por que parece que Kazuma se tornou a babá da escola Jujutsu? Yuki suspirou e disse, ele roubou todos os holofotes, e eu, um feiticeiro de nível especial, nem disparei um único tiro. Por que sinto que minha presença foi desnecessária? Mas tenho que admirar a força dele. Uma reunião pós-guerra se transformou numa festa de agradecimento para Kazuma, e ele mesmo está dormindo no dormitório. Seria ótimo se eu pudesse ser o centro das atenções. Todo tocou o nariz e disse com um sorriso, irmã mais velha, não diga isso. O resgate anterior não foi muito. Cale-se. Antes que ele pudesse terminar, Yuki olhou para ele. Quando ela pensou nisso, mesmo sendo geralmente insensível, ela ainda se sentiu um pouco envergonhada. Por essa razão, Todo teve que encolher o pescoço e fechar a boca obedientemente. Ao enfrentar outras pessoas, até mesmo Gojo, Todo ainda mantinha uma atitude arrogante. Mas com Yuki, ele sempre teve um pouco de medo. Yuki lançou um olhar ameaçador para Todo, depois sorriu e explicou a todos. Na verdade, eu simplesmente cheguei mais cedo. Definitivamente não me atrasei de propósito. Eu falei sobre o momento certo só para animar o ambiente. Vocês acreditam em mim, certo? Todos. Não acreditamos em você. Yaga olhou para Yuki, querendo repreendê-la, mas não ousando. E se essa louca fugir para o exterior novamente e não voltar por vários anos? Desta vez, finalmente conseguiram chamá-la de volta. Não podiam deixá-la escapar de jeito nenhum. O Jujutsu Hai, e até mesmo o mundo inteiro do Jujutsu, precisa urgentemente de alguém com alto poder de combate como ela. Nesse momento, uma figura idosa e curvada se aproximou. O visitante era Gakuganji. O Taimi Mai, Noritoshi e os outros se levantaram. Velho Gakuganji, por que você está aqui? Yaga olhou para Gakuganji com certo orgulho. Neste incidente em Shibuya, sua escola obviamente teve um desempenho melhor. Gakuganji olhou para Yaga com uma expressão calma e disse, a ordem de cima foi dada. Vamos conversar a sós. Assim que essas palavras foram ditas, a atmosfera ficou instantaneamente tensa. Todos voltaram seus olhos para Gakuganji. Eles sabiam que, embora o perigo oculto do incidente de Shibuya tivesse sido resolvido desta vez, os superiores não o viriam dessa forma. Agora que Gojo, a quem eles mais temiam, havia sido selado, aqueles velhos definitivamente encontrariam uma desculpa para causar problemas. Nada de bom iria acontecer. Yaga ficou em silêncio por um momento, depois olhou para todos e sorriu calmamente. Ele disse, você recebeu a gentileza de Kazuma desta vez, então deveria agradecê-lo. Depois de dizer isso, ele saiu com Gakuganji. Ao mesmo tempo, no clã Zenin, o portão atrás do muro estava bem fechado, mas ainda assim não conseguia esconder a atmosfera tensa lá dentro. Naobito ficou gravemente ferido neste incidente e até perdeu um braço. Todas as forças do clã Zenin agora cobiçavam a posição de chefe do clã. Entre eles estava o próprio filho de Naobito, Naoya. No longo e antigo corredor, Naoya não demonstrou tristeza pelo ferimento do pai. Em vez disso, ele estava conversando e rindo com a esposa de Oji, assim como com a mãe de Maki Mai, junto com outros líderes familiares do ramo, parecendo completamente relaxado. No entanto, qualquer pessoa com bom senso poderia perceber que Naoya estava sutilmente zombando da incompetência de Maki Mai. A mensagem indireta era clara. Esses dois, nascidos incapazes até mesmo de sentir energia amaldiçoada, foram uma vergonha para o clã Zenin. Sonha em se tornar poderoso como Fushiguro Toji? É só um sonho. Seria melhor que eles retornassem ao clã Zenin, seja cometendo suicídio ou se tornando servos obedientes. Pelo menos assim eles poderiam fazer uma pequena contribuição. Diante do ridículo de Naoya, a mãe de Maki Mai não respondeu. Mas por baixo das mangas suas mãos estavam fortemente cerradas, com as unhas cravadas profundamente em sua carne. Ao chegar ao salão principal, Naoya entrou despreocupadamente. Mimado desde a infância, ele nunca levou os mais velhos a sério. Oji e o irmão de Fushiguro Toji, Zeniji Nishi, pareciam solenes enquanto discutiam o ferimento de Naobito e o sucessor para o cargo de líder do clã. No entanto, Naoya ainda estava sorrindo, como se o braço quebrado de seu pai não tivesse nada a ver com ele. Pode-se até dizer que o infortúnio de seu pai foi uma bênção disfarçada para ele. Desta vez, seu objetivo era claro, tomar a posição de líder do clã que ele tanto cobiçava. O próximo líder do clã Zenin só poderia ser ele. Para ele, seus irmãos e tios eram todos lixo. Vendo sua arrogância, Oji falou com certo desagrado. Naoya, seu pai está gravemente ferido, e você continua agindo de forma tão descuidada? Haha, por que você tem que usar isso como desculpa para pisar em mim? Naoya zombou de Oji e disse sem rodeios, tio, comparado à minha atitude despreocupada, você, como membro de alto escalão do clã Zenin, só conseguiu produzir duas filhas inúteis com quase nenhuma energia amaldiçoada. Acho que você deveria se afastar da luta pela liderança do clã, porque é vergonhoso. Com essas palavras, Naoya sorriu e olhou diretamente para seu tio. Se isso tivesse acontecido no passado, ele poderia ter demonstrado algum respeito. Mas agora, não havia necessidade disso. Ele ousou agir de forma tão arrogante diante dos mais velhos porque tinha total confiança. Mesmo muito jovem, ele herdou perfeitamente a técnica amaldiçoada de seu pai, e ele sempre demonstrou um talento excepcional.
Agora, ele já era um feiticeiro de primeira classe, e era apenas uma questão de tempo até que ele superasse seu pai, Naobito. No futuro, ele pode até se tornar um feiticeiro de nível especial. No entanto, Capítulo 132 Novo líder do clã Zenin. Assim que ele proferiu essas palavras rudes, o soco forte de Oji atingiu seu rosto. Um vento forte passou assobiando. Oji parecia irritado. Embora ele próprio tivesse vergonha de dar à luz Maki e Mai, ao longo dos anos, ninguém jamais ousou dizer palavras tão provocativas na sua cara. No momento seguinte, Naoya, que possuía feitiçaria de projeção, moveu-se extremamente rápido e facilmente desviou do ataque. Uma luz fria brilhou. A longa espada de Jinichi rasgou a tela e atingiu seu pescoço. De repente, uma voz interrompeu a briga entre os três. O mordomo de túnica preta apareceu na porta, segurando um pedaço de papel com as opiniões de Naobito escritas nele. O mordomo abriu a porta de madeira e entrou na casa. Não ficou surpreso com os sinais de briga lá dentro. Esse tipo de cena não era novidade para ele. Entre todas as disputas pela liderança familiar ao longo da história, esta era considerada uma questão menor. O mordomo ajoelhou-se no tatame, pigarreou e olhou para os três homens. Ele disse: já que vocês estão todos aqui, vou ler em voz alta. A posição de 27º chefe do clã Zenin será herdada por Zenin Naoya. Em segundo lugar, todas as ferramentas amaldiçoadas e propriedades mantidas na academia e no depósito proibido do clã também serão herdadas por Zenin Naoya. Mas o uso das ferramentas amaldiçoadas no depósito proibido deve ser aprovado por Zenin Oji e Zenin Naoishi. Ao ouvir isso, a expressão presunçosa de Naoya imediatamente ficou fria. Nunca houve uma regra tão ridícula entre os antigos chefes de clãs. Por que ele estava enfrentando restrições agora? TSK. Naoya ficou um pouco infeliz, mas ainda assim conteve sua raiva. O que ele precisava fazer agora era garantir a posição de chefe do clã. Ele poderia lidar com essas restrições mais tarde. Entretanto, as próximas palavras do mordomo deixaram Naoya completamente atordoado. O mordomo continuou: se por algum motivo Gojo morrer, perder a capacidade de se mover ou não puder influenciar o mundo do Jujutsu, cumpriremos o acordo feito com Toji. Seu filho Fushiguro Megumi assumirá a liderança do clã e herdará todas as propriedades e ferramentas amaldiçoadas. O mordomo terminou de ler o jornal, curvou-se levemente e saiu da sala. O que? Naoya, que estava cheio de confiança, ficou instantaneamente paralisado em choque. Seus olhos estavam arregalados e vermelhos, cheios de má vontade e raiva. Ele respirou fundo e se virou para Oji e Naoishi ao seu lado. Ele viu que os dois homens já estavam sentados, um tomando chá, o outro limpando uma longa espada, como se nada tivesse acontecido. Ficou claro que eles previram esse resultado. Naoya olhou para eles profundamente, cerrou os punhos em frustração e saiu pela porta. Droga, droga, droga. Seu pai estava ficando velho e senil. Toji estava morto há mais de uma década. Por que eles ainda estavam honrando esse acordo absurdo? E aquele pirralho inútil Fushiguro Megumi, como ele era qualificado para ser o chefe do clã Zenin? Não, absolutamente não. Naquele momento, parado no corredor, as emoções de Naoya se agitaram. O rugido silencioso em seu coração contrastava completamente com a confiança presunçosa que ele sentiu ao chegar. Enquanto ele estava furioso, uma ideia insidiosa surgiu em sua mente. Um sorriso maligno se formou nos lábios de Naoya. Nesse caso, ele pode simplesmente matar Megumi, resolver o problema pela raiz. Dessa forma, aqueles velhotes não teriam desculpa para restringi-lo. A posição de chefe do clã seria exclusivamente dele. Talvez Megumi nunca tivesse desejado o papel, mas isso não importava. Um homem é inocente, mas possuir um tesouro o torna culpado. Se Megumi ousasse ficar em seu caminho, ele teria que estar preparado para uma morte acidental. Logo, Naoya obteve a localização aproximada de Megumi através da rede de inteligência do clã. O veredito dos superiores já havia sido decidido. Yuji foi condenado à morte e uma ordem para matá-lo foi emitida. Enquanto isso, Megumi estava procurando por ele em todos os lugares. Shibuya e Kyoto agora se tornaram zonas de guerra. Mais algumas mortes de feiticeiros? Isso seria perfeitamente normal. Ninguém desconfiaria de nada. Enquanto isso, dentro do dormitório da Tokyo Jujutsu High, Kazuma não se importava com as correntes ocultas que se formavam lá fora. Estava sentado à sua cama, preparando-se para receber seu domínio. Relembrando todo o incidente de Shibuya, ele se sentiu satisfeito. Tudo havia se desenrolado em grande parte sob seu controle. Afinal, ele havia cutucado pessoalmente os olhos de Sukuna. Era difícil descrever a experiência, simplesmente estranha. Afinal, eram os olhos do Rei das Maldições. Era natural que parecessem diferentes dos de uma pessoa comum. Quanto a interpretar o papel de Pen, bom, isso foi um pouco embaraçoso. Mas aquela última cena do Shiha Tensei foi inegavelmente legal. Missão cumprida? Então por que o sistema ainda não foi ativado? Será que todos os seus esforços foram em vão? Justo quando Kazuma estava começando a se sentir desconfortável. Jin, parabéns ao anfitrião por completar a missão. As recompensas estão sendo distribuídas. Expansão de domínio, jaula octogonal do Flash Negro. Uma voz mecânica e fria ecoou em sua mente, e Kazuma sentiu um choque repentino, como se a eletricidade percorresse seu corpo. Então, tudo escureceu. Quando ele recobrou os sentidos, viu-se dentro de um novo espaço.
Kazuma olhou para baixo e viu um tapete vermelho brilhante sob seus pés e em algum momento, ele havia equipado luvas de luta. Um som alto ecoou da tela enorme atrás dele, seguido pelo rugido de uma plateia virtual. Kazuma se virou e viu a tela se iluminar, exibindo uma foto sua em uma pose dinâmica. O canto da boca dele se contraiu. Uau, esse domínio parecia realmente real. Será que ele conseguiria mesmo atrair inimigos para essa jaula octogonal para batalhas 1 contra 1? A gaiola estava cercada por uma rede de ferro, e o chão tinha manchas vermelho escuras de sangue seco. Acima dele, um contador de pontos pairava no ar, provavelmente registrando os pontos acumulados. Sob as luzes ofuscantes, o ambiente estava lotado de assentos para a plateia, mas, estranhamente, todos estavam vazios. Capítulo 133 Domínio de Kazuma. Neste momento o sistema reverberou por todo o reino. É expansão de domínio, Black Flash Octagon Cage. Uma vez aberto, você pode designar uma pessoa e forçá-la a uma luta até a morte. A vitória ou derrota final será determinada por pontos. E nesta área, apenas técnicas físicas podem ser usadas, e somente executando o Black Flash é que se pode causar dano ao oponente. Quando a introdução do sistema terminou, a cena diante dos olhos de Kazuma se distorceu e mudou. Quando ele abriu os olhos novamente, ele havia retornado à realidade. Lembrando das palavras do sistema, Kazuma teve apenas um pensamento. Incrível! Apenas técnicas físicas? E o Flash Negro como único meio de ataque? Isso é feito sob medida para ele. Todo mundo sabe que Black Flash é uma técnica extremamente difícil, com o combo mais alto registrado sendo os 4 golpes consecutivos de Nanami. Infelizmente para seu oponente, ele consegue acertar o Black Flash 100% das vezes. E se os 8 portões internos forem adicionados a isso? Mesmo que o próprio Sukuna apareça, ele ainda será espancado. Contudo, as coisas provavelmente não seriam tão simples. Baseado em suas lutas anteriores com Sukuna, Kazuma sabia que suas habilidades de combate corpo a corpo eram de primeira linha. Além disso, executar o Black Flash não seria um grande problema para Sukuna. O Rei das Maldições dependeria apenas de ataques cortantes? Kazuma se levantou, respirou fundo e posicionou uma mão na frente do corpo. Expansão de domínio, Black Flash Octagon Cage. Estrondo. Em um instante, o domínio se expandiu, esmagando os móveis ao redor em escombros. Logo, a gaiola octogonal de malha de ferro que ele havia imaginado se materializou diante dele. Kazuma sentiu satisfeito e com um simples pensamento desativou o domínio. Naquele momento, alguém bateu na porta. Kazuma abriu e viu Yuki parada ali. Mas desta vez ela não estava tão relaxada como sempre. Em vez disso, franziu a testa, olhando para ele com uma expressão séria. Ela disse, por mais que eu adorasse perguntar sobre seu tipo de mulher, há algo mais urgente agora. Venha comigo. Todos estão esperando por você. Logo, sob a orientação de Yuki, Kazuma chegou a uma sala de aula isolada. O ar estava pesado e a atmosfera estava muito tensa. A maioria dos funcionários estava presente com expressões sombrias. Apenas Yuji e Megumi estavam ausentes. A julgar pelos rostos deles, Kazuma já havia adivinhado por que foi chamado ali. Depois do incidente de Shibuya, ele sabia que os superiores emitiriam uma ordem de morte. Nesse momento, Yaga deu um passo à frente, guiando Kazuma até um assento antes de se dirigir à sala do pódio. O tempo é curto, então serei direto. Recebi notícias de Gakuganji. Os superiores já tomaram sua decisão. Yaga expôs tudo o que aprendeu. A maioria dos pontos iniciais correspondeu ao curso esperado dos acontecimentos, nada surpreendente. Mas quando Kazuma ouviu seu próprio veredito, ele levantou uma sobrancelha. Prisão perpétua? Eles querem trancá-lo nos túmulos do Palácio Estelar sob a supervisão de Tengen? A razão? Seu uso de técnicas imprudentes causou grandes danos ao país? Kazuma não conseguiu evitar o riso irônico. Os superiores eram realmente mestres em inventar desculpas. Claro, ele havia arrasado o centro de Shibuya. Mas e daí? Vendo a expressão indecifrável de Kazuma, Yaga suspirou e continuou. Então os superiores ordenaram que Yuki, que estava programado para se encontrar com Tengen, capturasse você e o acompanhasse até os túmulos do Palácio Estelar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos voltaram os olhos para Kazuma. Claramente, eles já haviam sido informados e agora estavam esperando para ver sua reação. O olhar de Kazuma se voltou para Yuki, que estava ao lado dele. Com um sorriso brincalhão, ela tirou um par de algemas de ferro de sabe-se lá onde. Ela acenou provocativamente e piscou. Não resista. Todos. Yuki. Yaga lançou-lhe um olhar feroz e disse, se você quer fazer uma encenação, faça com Kazuma hoje à noite. Você não consegue ler o ambiente? TSK. Yuki estalou a língua, murmurando sua insatisfação antes de navegar casualmente pelo telefone. Enquanto isso, Ui a fuzilava com os olhos. Essa mulher está flertando com Kazuma desde Shibuya. Preciso ficar de olho nela por causa da minha irmã. Yaga tossiu 2 vezes, quebrando a tensão constrangedora. Ele quase se esquecera da presença de Mei. Kazuma, não me entenda mal. Não estamos tentando te capturar. Os superiores são corruptos. Só queremos saber o que você pensa. Kazuma ficou em silêncio por um momento antes de responder. O que vocês estão pensando? Estou pensando em fazer uma visita aos superiores e lançar um Shiha Tensei enquanto isso. Se eles gostam tanto de dar ordens de matar, eu poderia muito bem dar uma para eles. A sala inteira ficou em silêncio, atordoada. Então, inalações bruscas soaram por todos os lados. Como esperado de Kazuma.
Uma ordem de matar os superiores? Todos eles desprezavam os superiores, claro, mas realmente considerar isso? Uchiha Tensei, aquela técnica superdestrutiva que destruiu o campo de batalha de Shibuya? Brutal, mas meio tentador. Yaga acenou com as mãos, tentando aliviar a tensão. Sugiro que não faça isso. Tem muita gente inocente rondando a sede dos superiores. Se você usar esse movimento, as baixas serão imensuráveis. Yuki desligou o telefone e perguntou, então o que você sugere? Obviamente não podemos capturar Kazuma e mandá-lo para as tumbas do Palácio Estelar. Não somos capazes disso nem queremos. Mas se recusarmos, Kazuma perderá seu título de feiticeiro. Yaga, você sempre valorizou o talento. Você realmente deixaria a escola Jujutsu perder alguém como ele? Então, com um sorriso provocador, ela acrescentou, só dizendo, se Kazuma se voltasse para o lado da maldição, ele teria um futuro brilhante. Se possível, eu adoraria ver Kazuma enfrentar. Ela parou de falar e seu sorriso aumentou. Agora, isso seria mais espetacular do que a luta com Sukuna em Shibuya. Capítulo 134 Uma nova missão de longo prazo. Yuki lambeu os lábios vermelhos, revelando um olhar extremamente excitado. Outros podem não saber, mas como uma feiticeira de nível especial, ela conseguia sentir o terror de Kazuma mais claramente. Principalmente o movimento que derrubou Shibuya, que o fez questionar quem realmente era a pessoa mais forte do mundo. Nobara bufou friamente e cravou o prego fundo na mesa. Ela perguntou, por que não nos rebelamos contra os superiores e nos tornamos os mestres? Assim que ela terminou de falar, muitas pessoas como Kazuma, deram um sinal de positivo para Nobara. Isso fez com que Nobara, que estava tão apaixonada agora há pouco, abaixasse a cabeça timidamente. Depois de ouvir essas palavras, a boca de Yaga se contraiu violentamente. Ele disse, as coisas não são tão simples quanto você pensa. Se matarmos esses executivos seniores, outros assumirão. Além disso, há uma rede extremamente complexa de relacionamentos por trás disso, com muitas incógnitas. Os principais líderes estão no poder há tantos anos. Eles devem ter seus próprios trunfos. Pode não ser tão fácil matá-los todos. Yaga respirou fundo, seu olhar era profundo e ilegível. Ele colocou a mão no bolso, tirou o reino da prisão e o ergueu para que todos vissem. Ele disse, a partir de hoje, não sou mais seu diretor e não estarei mais envolvido em nada que você fizer. Os altos escalões disseram que qualquer um que ousar tentar remover o selo de Gojo será morto sem piedade. Então eu serei o iniciador. Enquanto falava, Yaga jogou o reino da prisão nas mãos de Kazuma. Os jogos de seleção estão prestes a começar, e não podemos ficar sem Gojo, então espero que vocês possam ajudar todos a resgatá-lo. Por favor, esse é o meu pedido de toda a vida. Yaga curvou-se profundamente para Kazuma, relembrando a cena de quando o conheceu. Naquela época, Kazuma o derrotou e mostrou seu talento incomparável. E agora, ninguém sabia o quão forte ele realmente era. Talvez, logo abaixo de Gojo? Se ele ajudasse, ele definitivamente seria capaz de ajudar a todos na escola. Eles já haviam discutido isso muito antes de Kazuma chegar. Decidiram ir contra os superiores. Os superiores temiam Gojo e se recusaram a permitir que alguém o libertasse, mas mesmo assim tiveram que fazer isso. Kazuma levantou uma sobrancelha ao ouvir as palavras de Yaga. Foi esse o início da criação de uma bandeira? Outros talvez não soubessem, mas ele entendia muito bem. Yaga não revelou tudo sobre a decisão dos superiores. Ele deliberadamente ocultou o fato de ter sido condenado à morte. Será que esse homem de meia-idade, que sempre pareceu forte e sério, realmente escolheria tal final só porque havia perdido toda a fé nas autoridades? Naquele momento, Jin, parabéns ao anfitrião por desencadear uma missão de longo prazo. Conquiste todos os feiticeiros do colégio Jujutsu e substitua os oficiais corruptos de alto escalão. Recompensa, Hine Sharingan. Kazuma ficou chocado. Hine Sharingan? O que o sistema estava tentando fazer? Isso o levou a ativar o Tsukuyomi infinito? O que havia de tão errado em viver em um mundo de genjutsu? Depois de se acalmar, Kazuma mergulhou em pensamentos profundos. Agora que ele já possuía o Rinnegan, a atualização do Hine Sharingan não era tão tentadora. Mas como ele sempre dizia, você pode não precisar de algo, mas ainda assim não deve recusá-lo. Vencer os feiticeiros mais fortes do colégio Jujutsu era apenas uma questão de conveniência. Ele podia fazer isso no seu próprio ritmo. Kazuma apoiou o queixo na mão e fingiu contemplar. Depois de um tempo ele disse, concordo. Afinal, Jujutsu Hai é Jujutsu Hai, e executivos seniores são executivos seniores. Todos ficaram encantados ao ouvir Kazuma falando de forma tão sensata. Mas, Kazuma se levantou, observando os rostos na sala antes de dar um leve sorriso. Preciso que todos da Jujutsu Hai me prometam uma coisa. Naquele momento, todos olharam confusos para Kazuma. O que é? Kazuma respondeu, ainda não pensei nisso. Kazuma os dispensou com um gesto casual. Gojo ainda estava selado, os jogos de seleção se aproximavam. Os superiores estavam causando problemas novamente. Claramente ainda não era a hora de conquistá-los. Kazuma sorriu, seus olhos brilhando. Ele disse, não se preocupem, não é nada demais. É só um pedido simples, uma palavra de vocês. Só uma palavra? Por que tanto segredo? Mas nenhum deles acreditava que Kazuma exigiria algo excessivo. Então, não se opuseram. Yaga disse, nesse caso, suponho que você terá que desempenhar o papel de um usuário de maldição por um tempo. Yaga de repente liberou sua energia amaldiçoada, invocando uma horda de cadáveres amaldiçoados para cercar Kazuma.
Kazuma estava sendo capturado. Era óbvio que os superiores o classificariam como um usuário de maldição. Mas tudo isso foi temporário. Quando Gojo retornar, tudo mudará. Yaga olhou para Kazuma e disse: há espiões no colégio Jujutsu. Precisamos dar um show. Atualmente muitos dos altos funcionários tinham olhos dentro da escola, a maioria deles inseridos entre supervisores assistentes. Dada a força de Kazuma, era razoável supor que ele conseguiria romper o cerco e escapar. Mas eles precisavam ser convincentes. Precisava haver, no mínimo, o som de uma luta. Kazuma sorriu e assentiu, condensando um Rasengan de tamanho médio em sua mão. Parece que serei um usuário de maldição por um tempo. Fora da escola. 2 supervisores assistentes estavam parados perto da entrada, parecendo suspeitos. Ei, por que Yaga e os outros ainda não agiram? Não houve nenhum movimento. Você não acha que eles estão tramando alguma coisa, acha? Esses 2 eram os olhos que os superiores haviam colocado no colégio Jujutsu. A função deles era reportar qualquer irregularidade imediatamente. Justo quando eles estavam ficando desconfiados. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora abalou todo o pátio, enviando uma onda de choque violenta em todas as direções. O chão tremeu sob seus pés. Os 2 supervisores se entreolharam, o pânico os consumindo. Realmente houve uma briga? Do pátio, uma figura imponente surgiu em meio à destruição, exalando uma aura avassaladora de energia amaldiçoada. Capítulo 135 Kazuma se torna um usuário de maldição. Kazuma, não faça nenhuma besteira. Siga-me até o Mestre Tengen agora mesmo. Talvez você tenha outra chance de voltar no futuro. Yaga casualmente jogou 2 cadáveres amaldiçoados e gritou: não resista mais, Kazuma. Olhando para cima, Kazuma ficou no ar, segurando um Rasengan na mão, pronto para lançar. Seu rosto ficou vermelho de raiva quando ele olhou para baixo e rugiu: que ridículo! Quem foi que lidou com as inúmeras maldições em Shibuya? Quem foi que matou as 3 maldições do desastre? Onde estavam os superiores quando eu lutava desesperadamente contra Sukuna? Onde estavam eles quando Sukuna quase me cortou em pedaços? E agora, eles querem me jogar na prisão perpétua só porque eu danifiquei alguns prédios? Que se danem os executivos seniores. Esses velhos não são nada. Acham que podem restringir a minha liberdade? Eu, Kazuma? Com isso, Kazuma lançou o Rasengan sem hesitação. Cuidadoso. Yuki rapidamente criou uma barreira, protegendo a todos. Estrondo. Quando o Rasengan explodiu, uma luz branca tomou conta do pátio inteiro, sacudindo metade do colégio Jujutsu. Quando a energia diminuiu, Kazuma já havia ido embora. Nas ruínas abaixo, os alunos e professores apertavam o peito, tossindo devido à onda de choque. Do lado de fora da escola, os 2 espiões ficaram paralisados, com as pernas tremendo. Eles já tinham ouvido falar do poder de Kazuma, mas testemunhá-lo em primeira mão foi algo completamente diferente. Um deles voltou à realidade e disse: eles realmente não conseguiram parar Kazuma. Você registrou tudo? Vamos. Não quero ficar nesse maldito lugar nem mais um segundo. Enquanto eles se apressavam, um corvo bateu as asas e pousou no pátio. Mei abriu os olhos lentamente e disse: os espiões se foram. Com isso, todos exalaram alívio. Yuki suspirou, olhando para onde Kazuma havia desaparecido. TSK. Eu nunca imaginei que Kazuma fosse um ator tão bom. Principalmente aquela última parte, quando ele xingou os superiores. Foi gratificante. Nobara assentiu pensativo e disse: sim, se Kazuma algum dia deixar de ser feiticeiro, ele deveria tentar atuar. Yaga disse: bem, agora que o reino da prisão está com Kazuma, não precisamos nos preocupar com os superiores conspirando contra nós. Você pode ajudar Shoko por enquanto e ver se há alguma maneira de desbloquear o reino prisional. Se isso não funcionar, teremos que perguntar ao Mestre Tengen. Yaga suspirou e se virou. Panda olhou para ele confuso e perguntou: pai, aonde você está indo? Yaga acenou com a mão em sinal de descaso e disse: vou procurar o velho Gakuganji. Quero tomar uma bebida e relaxar. Ao ouvir isso, Panda franziu a testa e perguntou: por que sinto que ele está escondendo alguma coisa? De manhã cedo. Shibuya. Em uma rua vazia, um garoto cheio de cicatrizes estava sozinho. Ele já sabia da decisão dos superiores. Durante o incidente de Shibuya, Kenjaku o havia forçado a comer dezenas de dedos. Contando os que já havia engolido, eram 15. Naquele momento, ele compreendeu plenamente o quão perigoso era. A presença de Sukuna dentro dele estava ficando cada vez mais difícil de suprimir. Ele era como uma bomba, pronta para explodir a qualquer momento. Se Kazuma não estivesse lá durante Shibuya, quem sabe quantos mais teriam morrido? Mesmo que não fosse ele que matava as pessoas, seu corpo ainda estava sendo usado para isso. Yuji, sempre bondoso, não conseguia aceitar isso. Ele havia considerado ficar com Kazuma, mas ao saber da ordem de execução contra ele, tomou sua decisão. Ele não queria morrer, mas também não queria arrastá-los para baixo. Agora, tudo o que ele podia fazer era remover o máximo de maldições possível antes de perder o controle. Olhando ao redor para as ruas vazias e em ruínas, Yuji respirou fundo. Então ele bateu palmas com determinação brilhando em seus olhos. Bang! Um forte estrondo quebrou o silêncio assustador da manhã. Atrás dele, o oceano se agitava. Espíritos gigantes amaldiçoados irrompem da água, criando ondas enormes. Yuji não hesitou. Ele correu para frente, desviando dos espíritos amaldiçoados que avançavam contra ele. Essas criaturas grotescas, sentindo a presença de um humano por perto, investiram contra ele como feras famintas. Mas sua baixa inteligência o cegou para a verdade.
Aquele que eles pensavam que era presa, na verdade era o caçador. Em um estacionamento subterrâneo escuro, Yuji parou de correr. Ele respirou fundo e gritou, punho divergente. A voz poderosa ecoou pela estrutura mal iluminada. Um par de olhos se abriu nas sombras. Eles brilhavam com uma nitidez gélida enquanto uma energia amaldiçoada vermelho-sangue explodia. Uau! Um raio vermelho ofuscante cortou a escuridão, sangue comprimido brilhando como um laser. O raio disparou para frente, perfurando os espíritos amaldiçoados um por um, como um espeto em uma fruta cristalizada. Capítulo 136 Yuji e Shozo vs Naoya. Vendo isso, os outros espíritos amaldiçoados finalmente entenderam o horror diante deles. Eles tentaram se virar e fugir, mas Yuji já havia se posicionado na entrada da garagem, bloqueando a única saída. Ele curvou o corpo levemente, cerrou os punhos e desferiu um soco devastador. Bang! A força bruta destruiu os espíritos amaldiçoados em um instante. Quando Yuji lançou um Rasengan, o último espírito amaldiçoado no céu, tentando escapar, foi abatido instantaneamente. Com isso, o silêncio retornou às ruas de Shibuya. Shozo deu um passo à frente lentamente. Sua expressão fria suavizou-se no momento em que seu olhar pousou em seu irmão mais novo, Yuji. Naquele momento, ele não pôde deixar de se maravilhar com a força extraordinária de Yuji. Ele havia eliminado sem esforço muitos espíritos amaldiçoados apenas com força física. Comparado à batalha anterior na estação Shibuya, Yuji ficou significativamente mais forte. Após uma rodada de elogios generosos, Shozo deu um tapinha no ombro de Yuji e disse gentilmente, faça uma pausa. Você tem lutado dia e noite até uma máquina quebraria. Yuji franziu a testa. Nos últimos dias, Shozo o elogiava constantemente. Estava começando a ficar irritante. Mas mais do que isso, deixou-o curioso. Como esse homem, que tão firmemente afirmava ser seu irmão biológico, chegou a essa conclusão? Enquanto o olhar de Yuji escureceu com confusão, Shozo de repente se lembrou de algo e falou com uma expressão séria. Pense bem, sua mãe tinha pontos na testa, não é? O corpo de Yuji enrijeceu, seus olhos se arregalaram em choque. Embora suas memórias de infância fossem distantes, elas ainda estavam profundamente enraizadas em sua mente. Pensando bem, era verdade. Pontos. As mesmas marcas da pessoa que selou Gojo Sensei durante o incidente de Shibuya. Os pais dele poderiam estar conectados a ele de alguma forma? Assim que Yuji estava prestes a fazer mais perguntas, uma aura congelante e opressiva desceu sobre eles. Olhando para cima, eles viram ninguém menos que Zenin Naoya. Empoleirado no topo de uma saliência alta, Naoya tinha uma expressão presunçosa e arrogante enquanto seu olhar examinava a área. Cadê a Megumi? Yuji e Shozo trocaram olhares surpresos. Esse homem não foi enviado pelos superiores para caçá-los? Por que ele estava procurando por Megumi? Naquele momento, Naoya zombou e lançou um olhar de desdém para Yuji abaixo. Então, você é Yuji, o fugitivo procurado pelos superiores. Patético, você nem consegue voltar para o colégio Jujutsu. Seu suposto protetor se foi, e agora ninguém pode salvá-lo. Mas não se preocupe, você não é meu alvo. Só me diga onde Megumi está, e eu deixarei você viver. Senão, vou te transformar em pó. Yuji franziu a testa diante da provocação arrogante. Mas o que mais o preocupava era o motivo de Naoya procurar Megumi. A julgar pelo tom dele não foi nada bom. Yuji estreitou os olhos e perguntou, o que você quer com Megumi? Naoya olhou para Yuji como se ele fosse um lixo inútil e respondeu sem hesitar, nada demais, ele só está me impedindo de me tornar o líder do clã Zenin. Então preciso que ele morra. Mas suponho que você realmente não saiba onde ele está. Um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto de Naoya. No instante seguinte sua figura brilhou lançando um ataque mortal. Mesmo que Yuji não fosse seu alvo, matá-lo certamente aumentaria sua reputação. Tal feito solidificaria sua posição no clã Zenin. A velocidade de Naoya era impressionante, e seu golpe estava prestes a acertar. Mas a fúria de Shozo explodiu. Qualquer um que ousar tocar no meu irmão morre. Uma técnica de perfuração de sangue forçou Naoya a interromper seu ataque e recuar. Ao mesmo tempo, os dois irmãos lançaram um contra-ataque. No entanto, tendo dominado os ensinamentos da elite do clã Zenin, Naoya executou sua feitiçaria de projeção sem esforço algum, esquivando-se dos ataques com facilidade. Mesmo quando Yuji e Shozo avançaram contra ele com velocidade implacável, Naoya permaneceu imperturbável. Ele deu um sorriso irônico, finalmente reconhecendo a força deles. Seus ataques e reflexos já estavam no mesmo nível de feiticeiros de primeira classe. Parece que ele vai ter que levar isso a sério. Ei, já que você insiste em resistir, deixe-me mostrar o verdadeiro poder dos 3 grandes clãs de feiticeiros. Assim que a batalha estava prestes a intensificar-se, uma enorme energia amaldiçoada surgiu dos céus acima de Shibuya. A pressão era sufocante. Mesmo para feiticeiros experientes como eles, era difícil respirar. Os olhos de Yuji se arregalaram em choque. Essa presença avassaladora? Poderia ser. Não. Conforme a intensidade aumentava, Yuji imediatamente descartou o pensamento. Não era a energia amaldiçoada de Gojo. Era mais sombria, mais fria, mais sinistra. Parecia um abismo, uma força demoníaca surgindo das profundezas do inferno. Não só isso. A densidade de energia amaldiçoada superava até mesmo a de Gojo. Quem mais no mundo do Jujutsu poderia possuir um poder tão aterrorizante? No instante seguinte, um clarão de luz atravessou o céu. Um jovem de aparência frágil com olheiras materializou-se diante deles. Embora sua aparência fosse fraca, algo nele fazia um medo primitivo correr por suas veias.
Era como se um espírito monstruoso e amaldiçoado estivesse à espreita atrás dele, esperando para ser libertado. Yuta estreitou os olhos. Por que um membro do clã Zenin estava aqui? Além de Maki, ele não conhecia nenhum deles pessoalmente. Mas a julgar pelas roupas e pela aura do homem, ele era, sem dúvida, um Zenin de alto escalão. Yuji instintivamente deu um passo para trás quando Yuta apontou sua lâmina para ele. Claramente, ele nunca tinha visto aquele homem antes. Mas ele mal sabia. Este foi o carrasco enviado para tirar sua vida. Shozo reagiu instantaneamente, colocando-se na frente de Yuji. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Novo livro, Multiverso, Baú do Tesouro de Classificação SSS no início. Transmigrando para um mundo de mashup de anime, Yoshida Tenya pensou que uma vida tranquila e agradável o aguardava. Mas então ele os conheceu. Takanashi Rika, o verdadeiro olho do meu rei maligno é o mais forte. Itsuya Miko, Yoshida-san, você também consegue vê-los? Yuki Noshita Yukino, eu gosto de gatos, mas isso não significa que eu queira me tornar um gato. Kato Megumi, Tenya-kun consegue me notar? Alisa, fofa. Koshiki Rukia, Tenya, você é muito adequada para ser uma Shinigami substituta. Tenya, eu só quero um baú de tesouro. É pedir demais? Jin, extraindo o baú de tesouro de classificação SSS. Aqui do Conquistador, extraindo o baú do tesouro de classificação SSS. Zanpakuto, Zangetsu, extraindo o baú do tesouro S-Rank. Mangekyou Sharingan, extraindo o baú do tesouro S-Rank. Ice Maki? Capítulo 137 Yuji vs Yuta, em uma corrida. Shozo sabia muito bem que aquele feiticeiro que havia aparecido em Shibuya era provavelmente o carrasco que queria tirar a vida de seu irmão mais novo. Além disso, a força da pessoa que se aproximava era extremamente poderosa, superando em muito a do Naoya com quem ele havia lutado antes. Yuta segurou a espada em uma mão e caminhou lentamente em direção aos três. Com um único golpe, ele atravessou sem esforço a parede sólida que bloqueava a estrada. Palavras frias escaparam de seus lábios. O que vocês dois têm a ver com Yuji? No momento em que essas palavras foram ditas, 2 gotas de sangue se condensaram silenciosamente na palma da mão de Shozo. Com certeza, seu julgamento anterior estava correto. Este era mais um carrasco mirando seu irmão. Sentindo o peso opressivo de uma energia amaldiçoada tão poderosa quanto a de Gojo, Naoya instantaneamente descartou sua arrogância. Ele levantou as mãos com um sorriso e riu. Você é Yuta-kun, certo? Já faz um bom tempo que ouço falar de você. Não me entenda mal. Não tenho nada a ver com eles e não sou seu inimigo. O lendário feiticeiro de nível especial Yuta é realmente impressionante. Então, Naoya ainda tentou se aproximar de Yuta, alegando que ele era parente de Maki. Embora Naoya fosse arrogante desde a infância, ele não era tolo. Se ele imprudentemente começasse uma briga agora, seria suicídio. Yuji ficou atordoado. Então esse cara de aparência frágil na frente dele era o Yuta-senpai que Megumi havia mencionado? Com a chegada repentina de um feiticeiro de nível especial, cada um deles estava calculando seu próximo movimento. Nesse momento, uma voz profunda sussurrou no ouvido de Yuji. Preparem-se para escapar. Esse cara está além da nossa capacidade. De repente, Shozo gritou. Yuji, corra. Yuji cerrou os punhos, olhou para as costas do homem por um momento, depois se virou e correu. Naoya riu baixinho e disse, vá atrás dele, Yuta-kun. Eu cuido dos obstáculos no seu caminho. Mas depois que você matar Yuji, não conte aos superiores ainda. Eu gostaria de usá-lo como isca. Sem hesitar, Naoya lançou um ataque contra Shozo. Ao mesmo tempo, Yuta brilhou como um relâmpago, passando pelas defesas de Shozo e perseguindo a figura de Yuji que recuava. Caramba! Shozo, contido por Naoya, ficou furioso. Sem hesitar, o sangue vermelho em sua palma disparou em direção a Naoya. Enquanto isso, a perseguição continuou pelas ruas de Shibuya. 2 figuras serpenteavam pelas estradas a uma velocidade incrível. Yuji sabia que não conseguiria igualar Yuta em uma luta. Desde o início, não teve escolha a não ser correr a toda velocidade. Mesmo sem olhar para trás, ele conseguia sentir aquela presença aterrorizante o perseguindo. E pior, estava ficando mais perto. Yuji arriscou um olhar e ficou atordoado. Que velocidade insana! Mesmo empunhando uma espada longa, Yuta o alcançava em poucos instantes. Nesse ritmo, não demoraria muito para que a lâmina atingisse o alvo. Do outro lado, a batalha estava ficando mais feroz. Apesar de lutar com tudo que tinha, Shozo permaneceu dolorosamente ciente do perigo que seu irmão representava. Naquele momento de distração, bang! 2 socos pesados atingiram o peito de Shozo. Ele cambaleou para trás, com sangue escorrendo do canto da boca. Naoya zombou e disse, essa técnica, a técnica de manipulação de sangue do clã Kamo, hein? Que coincidência! Minha velocidade anula completamente isso. Você está completamente em desvantagem. Naoya abriu as mãos, sorrindo para a figura ensanguentada à sua frente. Ele nem sequer via Shozo como um verdadeiro oponente. O único movimento que poderia ameaçá-lo, sem refinamentos, exigia muito tempo para ser carregado. E em combate real, ele não ia dar essa chance ao inimigo. Então espere pacientemente enquanto o corpo do seu irmão é arrastado de volta. Isso é checkmate. Mas Shozo ignorou as provocações. Limpando o sangue dos lábios, seus olhos ardiam de fúria. Você ousa ficar entre mim e meu irmão? Você já está morto aos meus olhos. Uau! 2 flechas de sangue escondidas saíram de suas mangas. Naoya zombou. Insetos como você nunca param de lutar. Enquanto isso, na rua, Yuji saltou sobre um carro branco enferrujado.
Corte. Um golpe de espada ocorreu imediatamente, cortando o veículo como se fosse papel. Até a jaqueta de Yuji estava rasgada na cintura. Um pouco mais devagar, e ele teria sido cortado em dois. Suor frio escorria por suas costas. Essa foi por pouco. Yuta, ainda em perseguição, suspirou. Desviou de novo, hein? No exterior, nem mesmo exorcizar um espírito amaldiçoado de nível especial levou tanto tempo. Mas esse Júnior antes dele. Seus movimentos eram bizarros, e seu talento físico bruto estava no mesmo nível do de Maki. Yuta manteve o ritmo e suspirou. Vamos lá, Júnior, não seja teimoso. Só faça uma pequena encenação para mim. Naquele momento, um rugido ensurdecedor irrompeu à frente. Yuji se virou e deu um soco em um carro próximo, fazendo voar para trás, direto para Yuta. Estrondo. Yuji sabia que não podia continuar correndo para sempre. Um contra-ataque era necessário para ganhar tempo. Svi. A lâmina de Yuta partiu o carro no ar em dois. Por um breve momento, seu avanço foi interrompido. Yuji aproveitou a oportunidade e correu em direção ao distrito lotado à sua frente. Então, uma sombra pairava sob seus pés. Olhando para cima, seus olhos se arregalaram. Um carro estava caindo diretamente em sua direção. Estrondo. Yuji desviou bem a tempo, mas o cruzamento mais próximo, sua rota de fuga para dentro dos prédios, agora estava bloqueado. Ele respirou fundo e se virou. Yuta caminhava direto em sua direção. Capítulo 138 Yuji vs Yuta. De verdade. Chiar. A longa espada raspou o chão, criando faíscas e um som agudo e áspero. Uma aura arrepiante encheu o ar. Apesar de sua aparência frágil, Yuta exalava uma avassaladora sensação de opressão. Yuta não era conhecido como um feiticeiro do tipo poder, mas a quantidade de energia amaldiçoada ao seu redor era impressionante, quase transbordando de seu corpo. Quanta energia amaldiçoada esse cara tem? Pensou Yuji. Isso lembrou Yuji de Kazuma. Embora a energia amaldiçoada de Kazuma não carregasse um peso tão opressivo, ele nunca sentiu falta dela. Durante o incidente de Shibuya, ele usou inúmeras técnicas de alto nível como se fossem gratuitas, mas nunca pareceu ficar sem energia amaldiçoada. Então, quem tinha as maiores reservas de energia amaldiçoada, Yuta ou Kazuma? Yuji balançou a cabeça, amaldiçoando-se interiormente. Estou à beira da morte e é nisso que estou pensando? Ele permaneceu em alerta máximo, olhando fixamente para Yuta. Você não é do tipo poderoso, mas sua energia amaldiçoada e avassaladora compensa isso. Ele murmurou. Mesmo que eu lute com você em combate corpo a corpo, não terei vantagem. Yuta se aproximou, com a lâmina na mão e uma expressão ilegível. Você tem razão. Minha energia amaldiçoada total é maior que a do Gojo Sensei. Mas considerando que ele tem 6 olhos, seu consumo de energia é quase zero. Em termos de potência bruta, provavelmente ainda estou um pouco atrás dele. Mas isso não importa. Essa conversa termina aqui. Agora morra para que eu possa reportar aos superiores. É uma pena que, apesar de sermos da mesma escola, nosso primeiro encontro tenha que ser assim. Nesse momento, as reminiscências entre eles acabaram. Svi. A lâmina amaldiçoada, imbuída de energia, cortou o ar em direção a Yuji. Com seus instintos de batalha, Yuji mal conseguiu se esquivar, e sua mente retornou aos ensinamentos de Todo. Todo certa vez alertou Yuji que quanto mais forte for um feiticeiro, mais difícil será prever a direção de sua energia amaldiçoada. Yuji já havia vivenciado isso em primeira mão. Mas Yuta levou a situação a outro nível. Sua imensa energia amaldiçoada mascarava completamente seus ataques. Cada um de seus golpes poderia ser fatal. Um suor frio percorreu as costas de Yuji. Se ele for levado ao limite, Sukuna assumirá o controle novamente? Shibuya enfrentará outra catástrofe? Seu coração batia forte. Seus olhos ardiam em vermelho enquanto ele cerrava os punhos e encarava Yuta com uma determinação inabalável. Meu avô sempre disse que eu deveria ajudar as pessoas, para que elas pelo menos tenham uma morte digna. Quero morrer cercado de pessoas, não como um traidor. Então, desculpe, Yuta-senpai, mas eu não vou me render. Naquele momento, Yuji se odiou, e odiou ainda mais os superiores. Ele se odiava por ser fraco demais para reprimir Sukuna. E ele odiava os superiores por tornarem impossível para ele sequer ter esperança de uma morte adequada. Morrer nas mãos deles? Ah, vovô, você fez parecer tão simples. Mas agora, até morrer com dignidade é um luxo. A explosão repentina de Yuji fez Yuta parar por um momento. Pela primeira vez, um lampejo de hesitação cruzou seu rosto. Porque naquele momento, ele viu um vislumbre de si mesmo mais jovem em Yuji. Ele ouvirá falar do passado de Yuji. E de certa forma, suas experiências não eram tão diferentes. Ele também já havia sido aprisionado em um quarto escuro e coberto de talismãs. Ele também foi condenado à morte pelos superiores. Ele também já havia sido salvo. Mas Yuta rapidamente deixou esses pensamentos de lado. Ele havia tomado sua decisão. Com a espada na mão, ele investiu contra Yuji novamente. Estrondo. As duas figuras colidiram instantaneamente. Os ataques de Yuta eram mais rápidos e ferozes. Cada golpe mirava nos órgãos vitais de Yuji. Os olhos de Yuji se fixaram na lâmina de Yuta. Ele sabia que se não destruísse aquela espada, estaria morto. Desviando e zigue-zagueando pelas ruas, Yuji usou carros abandonados como cobertura, tentando ganhar tempo. Assim que ele saltou sobre um SUV destruído, Yuta apareceu atrás dele como um fantasma. Corte. Yuji mal reagiu a tempo, erguendo o braço para bloquear. Mas em vez da carne ser dilacerada, estrondo, um anel metálico ecoou pelo ar.
Yuji pegou uma faca de frutas do SUV. Era a única arma que ele tinha no momento. Os dois se chocaram novamente. Mas a experiência de Yuta superou em muito a de Yuji. Yuji se concentrou demais na lâmina de Yuta, ignorando sua postura. Yuta viu a brecha e atacou. Bang! Um chute brutal fez Yuji voar. Yuji lutava para respirar e a dor dilacerava seu estômago. Por um momento sua visão ficou turva. Levantar, ele cambaleou até ficar de pé e sua mente refletiu sobre as lições de Gojo. Sua arma mais forte não é uma técnica ou uma ferramenta. É o seu corpo. Yuji expirou bruscamente, limpando o sangue da boca. Então, sem hesitar, cravou a faca de frutas no chão e avançou. Desta vez, ele iria revidar. De cabeça erguida, Yuta brandiu a espada, mas Yuji não se esquivou. Em vez disso, contra-atacou. A lâmina rasgou seu peito, cortando profundamente sua carne, mas Yuji ignorou a dor. Ele balançou a perna. Flash negro. Bang! Um chute poderoso estalou como um raio negro, atingindo o pulso de Yuta. O impacto o fez deslizar para trás. Pela primeira vez desde o início da batalha, o aperto de Yuta na espada afrouxou. Yuta parou e olhou para baixo. Sua espada, quebrada. O braço dele estava dormente. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios. Então esse é o aluno do Gojo Sensei, hein? Ele é mais forte do que eu pensava inicialmente. Capítulo 139 Descobrindo o plano de Yuta. A tática de Yuji de trocar ferimentos por ferimentos e seu poder super forte fizeram com que Yuta sofresse algumas pequenas perdas. Yuta percebeu que esse colega mais novo não é um cordeiro para ser abatido. Quando Yuji viu que Yuta estava atordoado, ele de repente correu e o socou com um golpe poderoso cheio de energia amaldiçoada. No entanto, no segundo seguinte, uma mão gigante e pálida que parecia ter vindo do inferno agarrou firmemente sua cabeça. A visão de Yuji escureceu e ele não conseguia se mover. Uma voz diabólica vinda do inferno ecoou em seus ouvidos. O que você quer fazer com meu Yuta? Yuta esticou os braços ainda dormentes e sorriu calmamente. Rika, por que você decidiu vir hoje? Yuji arregalou os olhos e se virou para olhar o demônio atrás dele, que o havia prendido no lugar. Rika abriu sua boca ensanguentada, revelando presas afiadas o suficiente para perfurar um corpo humano, e rugiu para Yuji. A energia amaldiçoada e inchada surgiu como uma inundação. A respiração de Yuji estagnou e ele engoliu em seco. Isto é um Shikigami? Ele tinha acabado de ouvir Yuta chamá-lo de Rika? Que entidade assustadora. Quando ela apareceu, Yuta parece não ter usado nenhum selo de mão. Megumi não disse que invocar um Shikigami requer selos de mão? Desculpe, Yuji. Pode doer, mas será rápido. Enquanto falava, Yuta segurava sua katana horizontalmente, preparando-se para esfaquear Yuji no abdômen. Mas no segundo seguinte, o espaço se distorceu e um vórtice apareceu. 2 dedos finos seguraram firmemente a katana, impedindo-a de se mover um centímetro sequer para frente. Kazuma sorriu e disse, Olá, Deus do amor puro. Kazuma. No momento em que viu Kazuma, Yuji deu um suspiro de alívio. Yuta abandonou decisivamente a lâmina meio quebrada em sua mão, recuando para colocar distância entre ele e Kazuma. Ele observou cuidadosamente o homem que apareceu de repente. Ele já tinha ouvido o nome Kazuma várias vezes antes. Kazuma foi quem mais se destacou na lista de execuções. Yuta perguntou, você me chama de Deus do amor puro? Kazuma apontou para Yuta, então olhou para a rainha das maldições atrás dele e sorriu significativamente. Kazuma disse, Rika-san, presumo que não há problema em eu dizer isso? Ao ouvir isso, Rika fez uma série de ruídos afirmativos. Sim, Yuta e eu temos puro amor um pelo outro. Embora ela não gostasse daquele estranho que havia interrompido as ações de Yuta, ela decidiu deixar para lá, já que ele estava bajulando-a. Yuji, ainda preso no lugar, parecia estupefato. Seu queixo praticamente caiu no chão enquanto ele encarava Yuta e Rika com os olhos arregalados. Isso. O gosto desse senpai não é um pouco extremo demais? Um feiticeiro realmente se envolveu romanticamente com sua própria Shikigami? Aparentemente Yuji não tinha ideia do passado de Yuta. Yuta ignorou a expressão confusa de Yuji, concentrando-se em Kazuma com um olhar sério. Se bem me lembro, os superiores o sentenciaram à prisão perpétua, certo? E no entanto, você não apenas escapou dos túmulos do corredor estelar, mas está aqui agora. Yuta parou de falar, mas a conclusão era óbvia. Ao ouvir isso, Yuji de repente virou a cabeça para Kazuma, seu rosto cheio de choque e raiva. Os superiores também estão punindo você? Se você não tivesse estado no incidente de Shibuya, quem sabe quantas pessoas mais teriam morrido? Eles são mesmo tão irracionais? Kazuma abriu as mãos e disse com um sorriso despreocupado. Infelizmente agora estou listado como desertor pelos superiores, assim como você. Minha situação é ainda pior do que a de um usuário de maldição que cometeu inúmeros crimes. Nesse momento a opinião de Yuji sobre os superiores chegou ao fundo do poço. Yuta franziu a testa pensativo, antes de decidir prosseguir com seu plano. Yuta disse, Kazuma, afaste-se. Posso fingir que não te vi. Mas como carrasco, Yuji deve morrer, pelo menos uma vez, para que eu possa completar minha missão. Morrer uma vez? Yuji ficou confuso. O que isso significa? Como ele pode morrer 2 vezes?
Kazuma simplesmente balançou a cabeça. Outros talvez não soubessem, mas ele, já tendo previsto a trama, entendeu as intenções de Yuta. Yuta planejou colocar Yuji em um estado de animação suspensa. Então, no exato momento em que o coração de Yuji parasse de bater, ele usaria a técnica da maldição reversa para reanimá-lo, enganando com sucesso os superiores. No entanto, Kazuma já havia verificado antes de vir. Não havia espiões por perto no momento. O plano de Yuta era nobre, mas não havia necessidade de submeter Yuji a sofrimento desnecessário. O garoto já tinha passado por muita coisa. Kazuma olhou para Yuta e disse, não há necessidade de fingir a morte de Yuji. Apenas diga aos superiores que Kazuma o resgatou. Se não estiverem satisfeitos, diga para virem me procurar. Estarei esperando por eles em Shibuya. Ao ouvir isso, os olhos de Yuta se arregalaram em choque. Ele olhou fixamente para Kazuma e perguntou em voz profunda, como você sabe? Meses atrás, Gojo teve uma premonição de que o mundo logo passaria por uma mudança devastadora. Ele compartilhou suas preocupações com Yuta, instruindo que se algo inesperado acontecesse com ele, Yuta deveria retornar ao colégio Jujutsu imediatamente. Naquela época, Yuta acreditava que Gojo era invencível, que nada poderia acontecer a ele. Mas agora, com Gojo preso e a situação saindo do controle, estava claro que sua premonição estava certa o tempo todo. Agora, com Yuji condenado à morte mais uma vez, Yuta tomou sua decisão no momento em que recebeu a ordem. Ele fingiria a morte de Yuji e enganaria os superiores. Mas nunca havia compartilhado esse plano com ninguém. Então, como Kazuma sabia? Diante do olhar penetrante de Yuta, Kazuma apenas sorriu. Não pense demais. Ele disse, não consigo ler mentes. Capítulo 140 Kazuma vs Yuta. No entanto, Yuta ainda encarava Kazuma com uma expressão cautelosa. Kazuma não teve escolha a não ser pigarrear e imitar Yuta. Júnior, não resista teimosamente, apenas faça um show comigo. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Yuta congelou, e ele ficou ali, atordoado. Entendo. Não foi exatamente isso que eu disse a mim mesmo quando estava perseguindo Yuji há pouco tempo? Então, Kazuma já estava observando a batalha silenciosamente no escuro naquele momento? E ele não descobriu nada. Espere. Yuji ficou completamente confuso neste momento. Ele olhou para Yuta com um olhar confuso no rosto e perguntou, Senpai, o que Kazuma disse é verdade? Diante da pergunta de Yuji, Yuta não respondeu, mas pensou por um momento e olhou solenemente para Kazuma. Ele disse, mesmo assim ainda quero fazer do meu jeito. A menos que você possa me mostrar força suficiente para me tranquilizar. Ele naturalmente ouviu falar sobre a força de Kazuma, então não teve problemas em proteger Yuji. No entanto, ele não conhecia a personalidade de Kazuma. A maneira como ele falava lhe dava a sensação de não conseguir compreendê-lo. Ele estava um pouco preocupado em entregar Yuji para Kazuma. Sério? Então vá em frente. Kazuma olhou para Yuta e sorriu calmamente. Por um momento a atmosfera ficou tensa de repente. Yuji disse, ei, por que esses dois estão brigando de novo sem motivo? Yuta respirou fundo e disse calmamente, Rika. Assim que ele terminou de falar, o corpo de Yuji de repente ficou mais leve, e a terrível sensação de opressão atrás dele desapareceu instantaneamente. Rika se transformou em uma rajada de vento frio e imediatamente veio para o lado de Kazuma. Rika abriu sua boca ensanguentada, seu rosto estava feroz e suas garras extremamente afiadas atacaram a cabeça de Kazuma. Embora o que esse cara disse antes tenha sido legal, qualquer um que ouse ir contra Yuta é imperdoável. Kazuma virou a mão para encarar a vasta energia amaldiçoada que vinha de trás, mas ele não se comoveu e apenas disse levemente. Shiha Tensei. Estrondo. Uma poderosa força repulsiva se espalhou instantaneamente com ele no centro. Nesse momento, o enorme corpo de Rika foi arremessado para longe, e até mesmo a energia amaldiçoada que surgia atrás dela desapareceu um pouco. Kazuma, tenha cuidado. Após a exclamação de Yuji, a espada quebrada de Yuta já estava se aproximando por trás de Kazuma. No momento em que decidiu lutar contra Kazuma, Yuta escolheu ir com tudo. O que Rika fez agora foi apenas uma distração. Kazuma não conseguiu evitar suspirar quando seu Sharingan girou. Como esperado de um feiticeiro de nível especial de primeira linha, sua velocidade é muito maior que a dos outros. Parece que quando Yuta estava perseguindo Yuji, ele estava se segurando completamente. HMPH, você ousa se distrair enquanto luta comigo? Yuta falou friamente, e a lâmina quebrada em sua mão já havia apunhalado Kazuma. Em tão curta distância, ninguém pode escapar ou permanecer ileso, exceto Gojo com sua infinitude. Mas no segundo seguinte, os olhos de Yuta se arregalaram. Ele viu que a lâmina quebrada atravessou as costas de Kazuma sem nenhum aviso. A ferida imaginada sendo aberta e o sangue jorrando não aconteceu. Em vez disso, foi como uma facada no ar, sem nenhuma sensação de substância. Então, devido à inércia, Yuta passou pelo corpo de Kazuma. Ao ver isso, a expressão de Yuta congelou ligeiramente. Como isso é possível? Que técnica estranha. No momento em que ele ficou atordoado, o punho de Kazuma já estava se aproximando de seu rosto. Bang! Os dois homens começaram a brigar rapidamente. No início, Yuta foi capaz de lutar contra Kazuma com a enorme quantidade de energia amaldiçoada em seu corpo, mas com o passar do tempo, Yuta ficou cada vez mais assustado. Os socos de Kazuma eram cheios de flashes negros, o que chocou Yuta profundamente. Sentindo o braço dormente pelo choque, Yuta bloqueou com sua espada, usando a força para criar distância. O rosto indiferente de Yuta mostrou uma pitada de choque.
Quantos flashes pretos Kazuma usou agora? Yuta balançou a cabeça mentalmente, ele havia perdido a conta. Ele só sabia que cada golpe de Kazuma era extremamente casual. Mas mesmo quando ele era tão casual, socos, chutes e até cotoveladas eram infundidos com flashes negros? Quando foi que Black Flash se tornou tão fácil de fazer? Yuji, que observava de longe, também ficou extremamente chocado. Isto é real ou falso? Gojo-sensei não disse que o Black Flash deve ser executado sob alta concentração? E isso só é possível quando a energia amaldiçoada é infundida em menos de 0,00001 segundos após o golpe? Na maioria das vezes, quando estava em situações desesperadoras, ele conseguia executá-las com base no instinto. Mas os movimentos de Kazuma agora pareciam muito tranquilos, certo? E ainda assim cada soco resultou em Black Flash? Kazuma não pensou muito no choque das duas pessoas. De acordo com o enredo, todos seriam capazes de usar o Flash negro nos estágios posteriores. Com o talento de Yuta, não é difícil executar Black Flash continuamente. Mais tarde, Yuji usou o Flash negro como seu ataque mais básico, causando até mesmo dano à alma que perturbou Sukuna. No momento em que Kazuma estava pensando, a enorme figura de Rika apareceu silenciosamente acima dele. Vendo a curva na boca de Kazuma, Yuta rapidamente falou para detê-la. Rika, pare. Depois de ouvir isso, Rika desistiu do ataque e rapidamente flutuou atrás de Yuta, esfregando sua bochecha na dele e dizendo de forma coquete. Yuta-kun, eu estava quase lá. Entretanto, Yuta, com as pupilas tremendo levemente, disse solenemente, não, ele tinha visto você. O que? Rika disse com alguma insatisfação, eu simplesmente passei por ele facilmente, ele tem olhos nas costas. Dito isto, ela parou abruptamente. Ela viu que o lugar onde estava cheio de espinhos afiados de madeira. Se não fosse pelo lembrete de Yuta, Rika não teria conseguido escapar. É isso. Eu reconheço sua força. Yuta suspirou e olhou para Kazuma. Afinal, ambos eram alunos de Gojo. Um teste simples bastava. Não havia necessidade de lutar até a morte. Embora ainda tivesse muitos movimentos que não havia usado, Kazuma é definitivamente um dos melhores feiticeiros de nível especial. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.